Bom, dando início à minha apresentação, gostaria logo de me apresentar. Meu nome é João Victor, sou do curso de Agronomia, né? Estou finalizando agora um projeto de extensão, né? Estou apresentando aqui o relatório final. Trago aqui para vocês esse trabalho intitulado, né, como compostagem e compostagem, uma ferramenta prática na educação ambiental para o controle de resíduos orgânicos que são destinados aos aterros sanitários, né? É, Como já falei, meu nome é João Victor, né? Sou bolsista e meu orientador é o professor Sandro Augusto Bezerra. Bom, aqui na introdução, né, eu trago um pouco da realidade, né, da população que vem crescendo desordenadamente, né, e crescendo ainda mais a questão da urbanização que vem intensificando cada vez mais, né? Onde o descarte de resíduos, né, de modo geral, aumenta com o aumento dessa população, urbanização. E um problema que a gente tem é a questão do descarte incorreto destes resíduos, né? Então, a gente sabe que isso é um problema muito grande, né? Então, uma forma de conseguir otimizar esse desperdício, né, ou esse descarte, a diminuição de volume desses resíduos é bastante importante, né? Onde esses resíduos, principalmente orgânicos, são destinados ao aterro sanitário e não tem utilidade praticamente porque as pessoas não buscam reutilizar da forma correta. E aí tem algumas práticas, né, educacionais voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, como a prática da compostagem, né, e a vermicompostagem, que eu vou falar um pouco mais à frente, que a compostagem ela é a utilização desses resíduos orgânicos que vêm das nossas cozinhas, né? É, então são casca de tomate, casca de batata, cenoura, né? Por exemplo, materiais orgânicos que eles vão se decompor e aquilo ali vira um bioinsumo, né? Um adubo. Então assim é bastante importante, né? Já na vermicompostagem também tem esse processo que é bem parecido, dá para usar humus, que é chamado humus, né? Mas também temos a parte do material líquido, né? Que é o chorume. O humus é o material mais sólido, né? É como se fosse realmente um adubo sólido e o material volumoso até, e é rico em alguns minerais, alguns ácidos, mas é bastante importante, né? Principalmente para quem utiliza em hortas, né? Que é a proposta do projeto. Bom, o objetivo geral desse trabalho foi trabalhar a compostagem e a vermicompostagem como alternativa para a destinação correta da parte de resíduos orgânicos produzidos nas escolas municipais na cidade de Gravatá, Frei Miguelinho e no IFPE Campus História de Santo Antão. Porém, na cidade de Frei Miguelinho e Gravatá não conseguimos dar continuidade ao projeto, né, iniciar o projeto, por conta de alguns imprevistos, né? Então, assim, questão de logística de transporte, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir, né, em relação até algumas viagens já agendadas que estão já na espera, então, assim, a gente fica meio de mãos atadas, questão de mudança da gestão da cidade, né, onde a gente, quando escreveu o projeto, a gente ainda estava nesse impasse político, porém, em relação à mudança de gestão, ficou mais difícil também conseguir entrar nas escolas dessas cidades. Então, assim, no IFPE Campus História de Santo Antônio, a gente deu início ao projeto e conseguimos botar para andar o projeto, né? E é bastante importante porque, como é um campus agroecológico, isso também entra nesse eixo, né? Nesse nicho de produção, é bastante importante. Então, casou bem, né? O tema lá no campus. A gente tem a UDPA, que é a Unidade de Produção Agroecológica, onde foi montado, né, a compostagem, e esse material vai ser utilizado posteriormente nos canteiros produtivos dessa unidade. Os objetivos específicos foram proporcionar a prática de educação ambiental na comunidade envolvida, conscientizar a comunidade envolvida no projeto sobre a problemática que envolve os resíduos sólidos urbanos, em especial os orgânicos, certo? Que é para reaproveitar, né, justamente visando essa questão da sustentabilidade, apresentar a compostagem e a compostagem como forma de tratamento de resíduos sólidos orgânicos, ou seja, a gente consegue pegar esses materiais e fazer a parte de processamento, né, ou beneficiamento desse material.
sensibilizar e envolver a comunidade quanto ao tratamento de resíduos orgânicos. Então, assim, sensibilizar, mostrar que a gente pode utilizar isso, que a gente pode reutilizar, né? Dar uma finalidade para isso. Implantar rotas escolares com o uso do humus produzido pelo processo de transformação dos resíduos orgânicos. Então, as hortas que a gente tem no campus, a gente vai usar ela para poder adubar, né, com o nosso material que vai ser produzido através dessa compostagem e vermicompostagem, que é bastante importante, visto que lá o pessoal utiliza mais matéria orgânica, no caso, adubo orgânico como esterco bovino, esterco de caprino, né? Então, assim, vai ser bastante importante até para os alunos aprenderem, né? E verem como é importante essa questão de sustentabilidade. E isso também porque eles podem replicar na casa deles, né? E passar esse conhecimento para outras pessoas. E assim vai se propagando esse conhecimento importante, né? E também a gente conseguiu um colaborador do projeto, que ele já teve projetos parecidos, então facilitou muito o trabalho da gente, né? E assim, lá na frente eu vou falar sobre a importância do projeto continuar, mas é bastante importante porque a gente tem pessoas capacitadas que podem conseguir transformar um pouco, né, a visão das pessoas em relação a isso. Aqui nos objetivos alcançados, né, onde a gente conseguiu a aquisição dos materiais, a montagem da composteira, a aquisição da minhoca, né, a produção dos compostos na unidade de produção agroecológica. Então, assim, dentro dos objetivos que a gente gostaria de ter, que a gente queria, que a gente propôs, a gente conseguiu atingir algum deles, bastante importantes. Porém, os que a gente não conseguiu não são menos importantes, mas visando que esses objetivos que a gente não conseguimos atingir, a gente vai atingir futuramente, caso o projeto seja renovado, né? Passado para o ano que vem, então vai ser bastante importante para que a gente possa conseguir efetivar essa metodologia. E também é bastante importante a escolha de algumas escolas que sejam aptas a receber esse projeto, porque tem escolas que não têm condição de ter canteiros em relação ao solo, que não é bom, é compactado, às vezes não tem espaço. Então isso é algo a se analisar. E é bastante importante, mas tem colégios sim que podem aderir a esse projeto, né, e que vai dar certo. Na metodologia de discussões das ações desenvolvidas, né, onde a gente apontou aí 6 parâmetros, né, que foi a apresentação do projeto de compostagem e compostagem, né, a comunidade que ia abraçar esse projeto. No primeiro encontro, a gente teve, no momento, né, foi dado início ao projeto de forma que trouxe informações aos participantes em relação ao que foi desenvolvido, né, e no segundo momento, a gente conseguiu iniciar a montagem da composteira, né, toda a produção desse material utilizado. No terceiro momento, a gente conseguiu concluir a composteira, né? Mas aí a gente também já começou a começar a montar o sistema de vermicompostagem. No quarto momento, com os envolvidos, a gente conseguiu fazer após a montagem da composteira, né? Incentivar as pessoas que elas repliquem esse procedimento em suas casas, né? Em relação à questão da confecção da composteira para vermicompostagem, que são os baldes, a gente meio que fez diferente em relação à montagem, porque a gente tem que usar furadeira para furar os baldes, faca para cortar as tampas. Então, assim, era bastante importante que a gente pudesse pegar esse material e fazer um pouco distante dos alunos, né? Por quê? Porque isso aí pode causar algum acidente, né? Alguma questão de periculosidade, então a gente preferiu montar por conta própria nossa, né? E já deixar montado só para mostrar o exemplo, o modelo. No quinto momento a gente já tinha implantado, né, as composteiras, então a gente passou a fazer só a questão do monitoramento e acompanhar como é que está, né? Até porque tem que ver temperatura e tal, o bem-estar das minhocas é bastante importante para que a gente saiba se ela está se desenvolvendo bem ou não e fazendo seu papel. Aqui são algumas fotos, né, da apresentação do projeto, onde eu peguei uma sala com a turma e apresentei o projeto, mostrei o quão importante é o projeto. Aqui foi confeccionando já as caixas, os baldes, né? Como falei para vocês, o processo que a gente utilizava
furadeira, né, entre outros equipamentos, uma serra. Então, assim, por menor que pareça, mas é um pouco trabalhoso, mas é bastante importante. Aqui já fui na parte da confecção, né, também, que é a minhoca, colaborador da gente, os resíduos. Aqui não está aparecendo a imagem, mas foi o processamento, né? Então a gente estava recortando esse material para que ficasse melhor da minhoca, conseguir fazer a decomposição. Aqui já são os baldes, né? Então tudo identificado, numerados, a composteira de chão, os resíduos, né? Tinha foto aqui também da composteira já com material, mas eu acho que acredito que teve um problema do computador, não apareceu a imagem, né? Peço perdão, pessoal. E vamos seguindo aqui. Então, identificação das ações desenvolvidas, né? Cada ação foi feita, tem a descrição e o período e o lugar. Então, o lugar que foi feito foi tudo no IFPE, né? O período que a gente teve é de fevereiro até dezembro, porém de fevereiro a agosto foi onde a gente conseguiu fazer algumas coisas parcialmente, né? Inclusive também apresentamos um relatório parcial na mostra de extensão no IFPE, que foi bastante importante também, onde tivemos as avaliações, né? E onde o público atendido foi os alunos de IFPE, né? O pessoal do terceiro ano, que foi o pessoal que participou, né? Onde eu mostrei o projeto, tudinho. E ainda tinha mais outros alunos, quando a gente vai no campo onde está montada a composteira, a, o local é um local de aula, né? Então, assim, sempre está tendo aluno, a gente mostra para os alunos como é que funciona, o que é e para que serve, né? Nossos materiais utilizados foram balde de plástico 15 quilos, torneira de plástico, tela de proteção para que as minhocas não passem por outro balde e os resíduos vegetais, né? E o método utilizado foi diálogo guiado pela metodologia proposta no projeto. Então, a forma que a gente consegue aí passar para as pessoas esse conhecimento, né, o que é o projeto. Então, a gente observou que promoveu para cada estudante uma ideia do aproveitamento de os resíduos sólidos em sua casa. Então, isso aí pode passar para os alunos, o aluno avisa para o pai, avisa para a mãe, avisa para a avó, né, para os tios, para a família, né? Então, assim, cada pessoa que vai aderindo a essa metodologia, ela consegue minimizar cada vez mais o descarte de resíduos de forma incorreta, né? E que esses resíduos muitas vezes podem contaminar alguns lugares. Então, a gente conseguindo fazer de fato essa diferença é bastante importante para o nosso meio ambiente, né? Visando a questão de sustentabilidade. Então, o projeto teve como perspectiva a conscientização, né, através desse estudante, a conscientização dos estudantes, das pessoas também são próximas do estudante, para que eles possam ir propagando, né, esse conhecimento e levando de lugar para outro. Realizar oficinas ou minicursos dentro de IF voltado ao tema, a gente não conseguiu realizar a oficina porque já tinha outro projeto desse, então a gente achou que não deveria fazer isso nesse momento, mas em outro momento sim, né, quando não tiver nenhum projeto parecido, atender a comunidade prevista no projeto. Então, no caso, como a gente não atendeu todo mundo, mas a gente é, visa atender a todos, né, futuramente, caso seja renovado o projeto, que é bastante importante, como falei. E a justificativa da continuação do projeto, né, que o projeto tem importância fundamental na educação ambiental das pessoas, principalmente os estudantes, né, e as comunidades carentes. E nesse contexto, né, a utilização de resíduos sólidos descartados pelas cozinhas das escolas se encaixa na sustentabilidade ambiental, pela forma que ele é aproveitado e reutilizado, já que o material vai ser transformado em fertilizante orgânico e será aplicado em um canteiro de hortaliças folhosas de ciclo curto, né? E com isso é de grande valia que o projeto continue para que possa despertar cada vez mais a percepção ambiental das pessoas, né, utilizando métodos que podem ajudar na diminuição do volume de lixo orgânico que ocupa espaço nos aterros sanitários. Então, da parte ambiental, esse trabalho é bastante importante, né? Uma forma de conscientização, uma forma de conseguir produzir o próprio adubo, né, para aquele agricultor, pequeno agricultor que tem uma produção ali limitada e às vezes até falta de recursos, mas é um meio de sustentabilidade e também ajudar o meio ambiente e conscientizar, né, os jovens, né, que é a futura geração, como é que eles podem melhorar cada vez mais a vivência com o meio ambiente. E é isso.